Você já parou pra pensar como a gente tem que deixar pra trás algo que um dia significou tudo pra gente? Seja uma pessoa, um objeto ou algum momento da sua vida, a gente tem que simplesmente deixar ir, porque deixa o carro passar. Porque não é uma obrigação em si da nossa vida, é que as coisas só vão mudando e antes que a gente perceba, já tá tudo diferente, sabe? E aquele momento já não faz mais parte da nossa vida, aquela pessoa já não faz mais parte da nossa vida e, querendo ou não, a gente tem que deixar ir, não ficar prendendo, sabe? Mas é uma coisa que muita gente fala, mas pouca gente explica como, se não praticamente ninguém explica como a gente tem que deixar ir as coisas que um dia foram tão importantes pra gente, sabe? E eu acho que levar em conta que tudo termina de certa forma, cada momento tem um início, meio e um fim da sua vida. Isso significa que para cada fim de alguma coisa, existe o início de outro. Levar isso em consideração pode ser que ajude a explicar como a gente deveria deixar algo tão importante para trás, porque se a gente souber que tem algo que está prestes a começar, que também se compare ao que a gente estava vivendo, então pode ser que essa garantia nos liberte de alguma forma, mas eu acho que é uma pergunta bem difícil de ser respondida, porque como a gente vai deixar uma coisa tão importante para trás, sabe? Quando a gente sabe que aquele momento acabou, aquele momento tão legal da nossa vida, sabe? Sei lá, a nossa infância, a nossa juventude, ou uma pessoa, ou até um breve momento, sabe? Uma noite sequer que seja. Esse momento vai chegar ao fim e a gente tem que deixar ir, não ficar remoendo. E de certa forma eu sou uma pessoa que fica remoendo bastante o passado. E eu acho que eu sou um pouco saudosista demais, porque eu penso muito nas coisas que eu já vivi e nas coisas que eu poderia ter vivido em tal época, sabe, da minha vida. Talvez eu não seja um bom exemplo para falar sobre isso e sobre mudança e como deixar para trás tudo, sendo que eu mesmo não consigo. Mas pode ser uma característica pessoal, né? Refletir sobre o passado, talvez eu esteja preso a algo, não sei. Mas eu queria ter uma resposta para isso. Entender e saber dosar isso. Como é que se solta de algo que a gente achou que fazia parte da gente, sabe? É difícil responder isso, é inevitável, não tem como. O fato é que deixar ir não significa necessariamente esquecer. Deixar ir significa apenas mudar o plano, sabe? Sair daquele plano e ir para outro, mas que não necessariamente esquecer o que a gente viveu. E deixar tudo aquilo como memórias, porque de fato, se aquilo fez parte da gente, não temos que esquecer, sabe? Temos que ficar lembrando. E aquilo fez nos tornarmos quem nós somos. Então, deixar ir não significa mesmo esquecer. Só deixar, só mudar de plano, só seguir em frente, sabe? Mas as lembranças estão aí pra lembrarem que foi massa, que foi incrível aquele momento da sua vida. Eu acho que a coragem de virar a página, mesmo quando parece impossível, é o que faz com que nós consigamos seguir em frente, sabe? Não ficar remoendo tudo, não ficar remoendo de ter que deixar, mas ficar feliz porque aconteceu e que você tá preparado para viver outras coisas, sabe? Não carregar aquilo, o seu passado, como um peso, mas carregar aquilo como algo bom
que aconteceu na sua vida. E eu acho que é isso. Não tenho muito o que falar. Foi só Na verdade, eu vi um vídeo no TikTok falando sobre isso e eu resolvi falar também. É isso. Até mais.